Olá, pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje eu vim para trazer para vocês uvas e essa folhinha aí. Vamos ver o passo a passo. Olha só, vou começar com a folhinha, vou encher ela toda com amarelo limão. Vou pegar um pincel pequenininho, para encher você fica à vontade. Você enche com um pincel até maiorzinho, um 6, um 8, aquele que você se sentir bem. Só cuidado para não borrar as laterais da folhinha. Agora, eu peguei um pincelzinho pequeno, pincel número 4, e estou manchando literalmente mesmo, essa folhinha com verde folha. Primeiro, eu coloquei amarelo limão, enchi ela toda com amarelo limão, e agora eu vou manchar esse amarelo limão com verde folha. Se você tiver aí na sua casa verde maçã, você já pinte diretamente com verde maçã. Para não fazer misturinha, então eu preferi fazer assim, tá? Depois de manchar minha folhinha toda com o verde folha, pintamos ela com amarelo limão, eu manchei ela com verde folha. Agora eu peguei verde musgo e tô escurecendo alguns pontos. Olha só, fiz essa divisa no meio, separei ela em duas, estou escurecendo, mas eu estou deixando, observe que eu não estou escurecendo da mesma forma que eu fiz com verde folha. Eu estou deixando alguns lugares mais claros, outros mais escuros. Estou concentrando, olha, tanto nessa parte aí de cima, desse lado direito, quanto nessa parte de baixo, alguns pontos onde eu puxei em várias direções, tá vendo? Veja que eu deixei ela bem marcada, mas ainda aparece um pouco daquele nosso tom de verde folha. Agora, eu vou marcar essas pontinhas, vou deixar elas bem mais fortes, bem marcadas mesmo. Você vai colocando com um pincel pequenininho, um pincel 2, um pincel 4. Essas partes, essas laterais dessa folha, ela tem uns risquinhos que são bem fininhos. E é interessante que eles fiquem assim. Agora, eu vou fazer algumas nervuras, a principal e algumas auxiliares, olha só. Mas veja que eu tô fazendo elas bem fininhas. Tinta só de um lado de um pincel pequeno, pincel número 2 ou número 4. Importante é que você faça elas bem fininhas. E além de elas estarem assim, já bem apagadinhas, eu vou apagar elas um pouquinho mais. Eu não vou deixar essa folhinha assim tão marcada. Observe que essas nervuras estão aparecendo muito. No geral, as folhinhas, elas têm suas nervuras sim, mas elas são mais marcadas na parte de trás da folha. Na parte da frente, elas ficam bem discretas. Então, não faça nervuras muito marcadas, muito riscadas, aquela coisa bem desenhada. Procura deixar que apareça uma nervurinha ali, mas aquela coisinha bem distante, bem delicada, bem mais apagadinha. Olha só, eu vou apagando e apagando, vou apagar bastante isso aí. E ainda não está pronta, ainda vamos trabalhar um pouco mais essa região, porque a ideia é que apareçam essas nervuras, mas bem suave. Para essa região aí de fora, que estava pintada também de amarelo e manchada com verde folha, eu vou escurecer só a parte de fora. Pega um pouquinho de verde musgo, escurece essa parte de fora e emenda um pouquinho aí dentro. Olha só, com o amarelo limão mesmo, eu vou colocar um pouco de luminosidade na parte de dentro dessa dobrinha, olha só. Nessa parte que tá para cima da folha. Para aí, você já pode deixar assim mesmo. Olha, veja bem que eu tô escurecendo, puxando mais. Eu tô deixando essa folhinha menos marcada. Vou deixar esses risquinhos ainda mais discreto nessa hora. Já tá um pouquinho mais sequinha
eu vou dar mais uma trabalhada aí em cima. Cada vez as nervuras ficam mais distantes, porém elas ainda estão aí. Tá vendo como elas estão se tornando bem mais discretas? É essa a intenção. Você mostrar que tem nervura, mas as nervuras não têm que ficar mais visíveis do que a própria folha. Essa parte aí embaixo eu vou escurecer um pouquinho com o verde musgo, mas lá no final a gente vai escurecer um pouquinho mais ele, mas não se preocupe não, deixa essa tinta secar mais. Tem aí já 3 camadas de tinta, a gente deixa secar um pouco mais, lá no final a gente volta e coloca um pouquinho de verde pântano aí, só no lugar onde ela está embaixo das uvas. Olha só como já ficou bem discreta essa nervura, mas elas ainda aparecem, e isso aqui é importante. Essa é uma folhinha mais nova, uma folhinha com verde mais forte, mais quente. E agora, gente, olha só, eu vou colocar um pouquinho, mas bem pouquinho, do amarelo limão aí. Ele é transparente, ele vai dar uma sumida, mas vai dar também uma certa luminosidade nesse cantinho. Pouca coisa, você não precisa deixar isso aí claro demais. É só uma leve luminosidade, tá? Observe que fiquei basicamente todo o tempo trabalhando essa folhinha com um pincel pequeno, pincel número 4. Agora, para as uvas, eu vou começar a pintar uma a uma. Porque eu sei que tem gente aí do outro lado que tem uma certa dificuldade em pintar a uva. Se encher isso aí, vai acabar perdendo algum dos riscos, vai ter dificuldade de fazer suas uvas. Então, vamos ver 3 formas diferentes que você pode estar fazendo as suas uvas. A primeira forma, aquela mais trabalhosa, eu diria, é essa que você vai pintar uma a uma. É bom quando a gente pinta assim, porque se você pegar um cachinho de uva, cada uma vai parecer diferente, cada uma vai levar sua própria luminosidade, sombra, cada cantinho vai receber um tom a mais, vamos dizer que o vermelho mais ou o violeta mais, enfim, cada frutinha tem a sua particularidade. Então, quando a gente pinta uma a uma, a gente consegue colocar isso com mais facilidade, mas dá mais trabalho mesmo. Olha só, para essas uvas eu estou usando vermelho, Scarlet. Estou usando violeta, violeta puro. Eu vou usar esses tons por todas as minhas uvas, tá? Vou usar o preto. O preto, por sinal, vou usar bastante. Principalmente nessas uvas aí, mais próximas a essas frutas que já estão pintadas, viu? Essa parte aí de cima, eu vou completar ela com um pouquinho de vermelho e um toquezinho de violeta. Tá vendo? O centro dela ficou bem vermelho, mas eu vou pegar um pouquinho de caramelo e vou passar em cima desse vermelho para não deixar ele assim tão forte. A gente não encontra uva que é assim tão vermelha mesmo, né? Tem um vermelho muito forte. Para essa aí embaixo, já comecei ela com o violeta. Vou puxando, vou fazer ela um tanto mais escura. Vou emendar um pouco de vermelho. Algumas uvas, umas vai aparecer toda, a outra vai aparecer só um pedacinho, umas mais à frente, outras mais por trás, e assim a gente vai pintando. Para aí, eu coloquei o violeta com o vermelho e vou começando a colocar preto. Essa daí eu vou deixar ela bem mais escurinha. Olha só, no final eu ainda vou mexer um pouquinho aí, vou deixar ela mais desenhada.
Observe que o violeta e o preto deixou ela bem escuro. O vermelho que ela levou foi pouquinho mais central, mas não se preocupe. Olha só, gente, eu pintei essas três, agora eu vou deixar ela aquele esbranquiçado que algumas uvas apresentam, umas mais, outras menos. Eu vou colocando aí. Colocar esse branco bem central, bem mais central. Você pode usar ele mais como separação ou mais central mesmo na fruta. Até porque usar o branco para separar uma fruta da outra, a gente pode usar, mas não existe bem disso na natureza. Olha só, essa daí, viu como o vermelho já deu uma sumida? Parece até que foi outras cores que foi colocado aí. Vou clarear também essa uva bem escura que nós fizemos, não é? Observe que eu tô deixando todas elas bem esbranquiçadas, mas isso ainda não tá pronto, a gente ainda vai trabalhar um pouquinho aí, tá? Quando a gente faz assim a uva uma por uma, para quem tá começando na pintura, quando eu comecei, eu gostava de fazer assim, dava muito trabalho, mas eu não perdi as minhas uvinhas. É bem trabalhoso, mas se você tiver muita dificuldade com uva, comece assim também, como eu comecei. Afinal, pintar é paciência mesmo. Olha só, agora eu vou pegar o preto. Aliás, eu peguei o preto, eu já tenho umas manchadinhas por aí, umas separadas melhor. E estou colocando ainda mais branco em cima dessa maior. Observe que é o único cacho de uva. Eu usei basicamente que as mesmas cores para todas elas, porém, cada uma ficou numa tonalidade diferente. Isso acontece? Acontece sim. Se você tirar a foto de um cacho de uva e você for observar, geralmente cada um acaba tendo alguns tons diferenciados de uma uva para outra. Por conta de sombra, por conta de luz, por conta de quem está mais por trás, mais à frente, não é isso? Aí ficam os brilhinhos. É brilho mesmo, nós já colocamos bastante luminosidade, não foi? Agora eu tô colocando excessos de brilho. Umas colocamos mais, outras colocamos menos. Aí eu vou com o preto, reforçando mais essa separação. Na hora que a gente vai pintar, encostando na fruta que já está pintada, no caso esse aqui, a gente tem um certo cuidado. Tem uvas que elas se separam muito bem, outras, o encontro delas fica um tantinho perdido, mas você não se preocupa com isso. Isso acontece com rosas, com folhas, com mais diversos tipos de pintura. E é natural, não se preocupa. Aí, olha só, elas estão até bem separadas. Tô colocando um pouquinho mais de preto. Esse preto, ele pode dar, assim, subir um pouquinho, ó, pra cima dessa névoa, né, que fica em cima da uva, desse esbranquiçado, que deixa o tom dela mais discreto, mais apagado. Olha só, esse cantinho aí, eu vou encher ele todo com preto e violeta. Vai ficar bem escuro mesmo, é como se tivesse uma uvinha bem escura lá por trás. Não se preocupa. Agora, eu vou enchendo isso aí com vermelho e violeta. Horas eu pego vermelho, horas eu pego violeta, horas eu pego os dois juntos. Enfim, elas são uvas que eu diria que em tamanho natural. Esse tipo de uva vermelha, algumas elas são até bem grandinhas. Então, eu as fiz um tamanho maior e a gente tem uma certa liberdade para pintá-las. Eu não fiz aquele cachinho de uva muito pequenininho, não. Aí eu ia borrando para cima do caqui e tirei. Observe que essa é outra forma que eu estou pintando diferente. Eu já estou pintando várias uvas ao mesmo tempo. Eu não pintei uma para depois ir para outra e outra, não. Mas,
Com essas tintas que eu estou usando, esse violeta e esse vermelho, olha, eu vou mesclando eles de forma que eu já vou deixando separações entre essas uvas, tá vendo? Essa é outra forma de você estar pintando as suas uvinhas. Olha só, eu pintei todas essas, mas de certa forma já ficou uma certa separação entre elas. No primeiro caso, nós pintamos uma a uma. Nesse segundo, olha só, eu já pintei todas essas, mas com as cores que eu escolhi, vermelho e violeta, foram só os 2 tons que eu usei aí. Eu já saí fazendo formatos de uvas para eu não me perder tanto. Para eu não perder, vamos dizer assim, que o meu risco. Tá? Agora eu só tô passando branco. Esse branco já vai definindo melhor onde tá cada uva e vai deixando ela assim bem esbranquiçada. Eline, eu achei que ficou branco demais. Tudo bem, você coloca menos. Eu achei que esse vermelho ficou forte demais. Coloque um pouco de caramelo em cima desse vermelho, dá uma apagadinha nele. Olha só como elas já se separaram com o branco. Agora eu vou vir com o preto e vou dar maior separação ainda para elas. Pegue um pincelzinho pequeno, pegue um pincelzinho assim, número 2, número 4. Gente, é espaço pequenininho. Você pode se sentir confortável de estar usando aí um pincel número 6, número 8. Eu não me sinto, eu gosto muito de trabalhar com pincel pequeno. Eu acho que dá para deixar detalhes mais definidos. E vocês já viram que eu gosto muito de detalhezinhos. Olha só, gente. Vou passando preto. Vou separando ainda mais essas uvinhas. Observe que o preto eu não coloco apenas entre uma uva e outra. Às vezes eu coloco um pouquinho pelo meio, às vezes eu coloco na parte de baixo. Enfim, não há uma necessidade de você colocar apenas no encontro das uvas, fazer uma separação. Em alguns casos, olha só, o preto ele serve basicamente para separar elas, mas em outros casos, ele serve também para detalhar pelo meio da uvinha. Assim eu vou colocando, distribuindo os tons. Olha só, tô passando um pouquinho de preto por aí também, por essa região. E agora eu vou passar um pouquinho de amarelo cádmio por esse lado dessa uva. Eu não coloquei o amarelo nem o caramelo no vermelho. Porém, agora eu coloquei um pouquinho de amarelo cádmio aí desse lado. Olha só, gente, se você não tiver o caramelo, você pode estar usando o amarelo cádmio, tá? Olha só, marquei, apaguei um tanto aquele esbranquiçado, não foi? Agora aí eu também vou detalhar um pouquinho, alguns pontos de sombra, alguns pontos de luz, alguns detalhes em tons. Aí eu tô passando também um pouquinho do amarelo cádmio. Veja que eu tô fazendo um tanto arredondado esses detalhes, porque essa uva, ela tá bem de frente pra gente, ela tá numa posição em que ela fica parecendo uma bolinha mesmo, ela não fica meio comprida. Assim, a gente vai detalhando, vai colocando os tons que nós havíamos usado nas outras e vamos fazendo separações e dando luminosidades e sombras. As cores que usei para as nossas uvas foi o vermelho escarlate, o violeta, o preto, o caramelo, amarelo canário, e com esses tons você vai mesclando as suas uvas uma a uma como você quiser. Observe que quando eu pintei uma a uma, eu usei esses tons. Quando eu pintei essas todas por uma vez só,
eu também usei esses tons. E agora nós vamos pintar esse restante todo também de uma vez, para você ver de uma forma um pouquinho diferente, para você ver que eu também vou usar todos esses tons. Embora agora eu vou fazer elas um pouquinho mais claras. Olha só, estou eu aí melhorando essas separações, essa luminosidade, separando melhor essa uva aí embaixo. E agora vamos ao branco, vamos colocar os nossos brilhos. Você não precisa colocar brilho, colocar excesso em todas as uvas. Se você quiser colocar, você coloque, mas não há necessidade. E não há necessidade de você tentar colocar os brilhos todos iguais, não. Cada uma leva um toquezinho aqui, outro ali. Só determine de onde você quer que venha a sua luminosidade, tá? Agora, vamos fazer esse restante um pouquinho diferente novamente. Olha só, eu enchi ela todinha com o vermelho. Agora, eu vou pegar, vou passar um pouco do caramelo, apagando um pouquinho esse vermelho Scarlet. Vou passar um pouquinho de caramelo em cima de cada uma delas. Pode ser que você não esteja percebendo alguma diferença aí, mas faz uma diferença boa. Deixa esse vermelho mais suave, mais apagadinho mesmo. Vou distribuindo o meu caramelo, dando preferência mais à parte de cima das minhas uvas. Agora, gente, eu vou pegar o violeta e vou começar a marcar um pouco, colocar um pouco de sombra com o violeta. Olha só. Quando você quiser pintar assim sua uva toda, seu cachinho de uva todo, para depois você ir trabalhar ele, dê preferência a usar um tom que não vá assumir os risquinhos. Esse vermelho, ele é um tanto escuro, mas, no entanto, eu pintei todo o meu cachinho e não sumiu com o risco. Eu ainda estou vendo todos os desenhos das uvas. Eu posso ir com tranquilidade, fazendo a separação, os detalhes, usando as tonalidades que quero em cada uma delas. Para agora, estou manchando, olha, onde eu quero com violeta. Enchi tudo de vermelho Scarlet. Passei um pouco de caramelo, dando preferência à região mais alta de cada uva. E agora, eu já estou fazendo sombras e separações com o violeta. É o violeta puro mesmo, tá, gente? Na hora que você for pintar a sua uva, você vê se você deixa ela menos esbranquiçada, mais esbranquiçada, mais pro violeta, mais pro vermelho. Você vai deixando conforme você goste, até mesmo mais para o amarelo cádmio. E assim, olha, tudo isso que eu coloquei aí só foi o violeta. Essas manchinhas todas foi só o violeta. Essa forma, ela é um pouquinho mais rápida, quando a gente enche tudo, faz uma base, não é? Ela fica mais rápida de trabalhar a uva, você consegue fazer suas uvas com mais rapidez. Eu gosto mais, eu sou meio chatinha mesmo com detalhe, então eu gosto mais até da primeira forma, aquela que pinta uma a uma. Mas isso também depende daquele dia, se você tá com mais tempo, se você tá com mais paciência. Do contrário, você já faz ou dessa segunda forma ou dessa terceira forma. Assim, eu vou colocando agora o branco, olha só. Vou deixando da mesma forma que eu fiz das outras, coloquei o branco, deixei assim bem mais esbranquiçado. Agora, gente, eu vou pegar o meu preto e vou começar a marcar um pouco isso aí. Você, nessa hora, você pode estar usando também um pouquinho de violeta, tá? O preto, deixa lá abertinho, o preto, violeta. Os lugares que você quiser mais escuro, coloca o preto. Se tiver algum cantinho que você queira mais luminosidade, você coloca o violeta. E aí, ó, vou marcando, vou manchando mais ainda as minhas uvinhas.
Essa daí é tipo aquela uvinha que vem meio ressecada, meio sequinha. Quase todo cachinho apresenta alguma uvinha assim. Por essa parte aí de baixo, também eu vou espalhando o preto. Observe que são detalhes que precisam de um pincel pequeno, principalmente nessa hora, para você não sair borrando as uvinhas ao lado. Ainda vamos pintar, né, nesse risco, mais 3 cachinhos de uva. Eu quero colocar um de cada cor. Olha só, o preto eu vou usando ele tanto para separações, quanto para alguns detalhes, algumas manchinhas pelo meio da uva, tá? Olha só, que eu vou marcando por aí. Olha, gente, tem várias formas da gente fazer uva, né? Tem essas uvas que você pode fazer elas assim bem mais desenhada, que dá um pouquinho mais de trabalho. Tem uvas que você pode fazer elas com 2 cores, por exemplo, aquele cachinho mais rápido, mais simples, de quando você tem tanto mais depressa, que também dá para fazer um cachinho de uva bem bonitinho. Olha que eu vou crescendo bem, tá vendo esse preto aí? Usei um pouquinho de violeta também. Vamos fazer essa separação eu vou deixar ela um pouquinho mais marcada. Esse outro lado também vou deixar a separação um tanto mais marcada, ou seja, uma sombra mais projetada. E é isso aí. Não é muito diferente a pintura de uma para outra, porque nós usamos os mesmos tons, não tem por que ficar tão diferente, mas uma pode ser mais rápida, a outra pode ser um pouquinho mais demorada. Você vê qual a forma que você vai se encaixar melhor para pintar as suas uvinhas, no caso, se você quiser pintar desse jeito. Tenho até já um videozinho que mostra uma uvinha pintada só com 2 tons, que também não fica feio. Olha só, essa daí, em vez de eu escurecer a de baixo, eu escureci a de cima mesmo, deixei a de baixo mais clarinha. Isso também pode acontecer. Essa coisa de usar o preto para fazer separação, não há necessidade, a gente usa sim, mas a gente pode separar nossas uvas de forma bem diferente. O preto, ele pode aparecer para detalhar. Olha só que eu subi um pouquinho, dei sombra para essa aí atrás, mas não prejudicou. Agora, eu vou acrescentar um pouquinho mais de branco. Depois de trabalharmos nossas uvas, esse branco quase que sumiu. Eu vou acrescentar um pouquinho mais, porque eu quero ela assim mesmo, com uma quantidade maior de branco. Porém, não deixa de estar escura. Observe que essas minhas uvinhas, que elas são tanto rosada, avermelhada, mas elas ficaram escuras, separações bem marcadas, e, no entanto, levaram bastante branco, não é? Você não tem branco, vamos assim dizer, então você pode estar usando aí azul bebê, você pode estar usando lavanda, você pode estar usando tons assim clarinhos, tons claros que não vão prejudicar o seu resultado, principalmente o lavanda e o azul bebê nessa hora de separação dessas uvinhas, tá? Olha só, vou colocando brilhos, além da luminosidade. Algumas levam quantidades mais marcadas de brilho, outras não. Tem uvas lá atrás, tem uvas assim mais à frente. E realmente os cachinhos de uva, eles são assim. Todas as uvas não estão ali à mostra, não é isso? Uva é uma questão mais de você separar, de você dar suas sombras, suas luzes. E é até simples, é um desenho até fácil de fazer. Desde que se você não tiver a noção de como separar essas uvas, você não perca o seu desenho. Agora eu estou passando aí verde folha para fazer esses cabinhos. Geralmente essa uvinha mais avermelhada, ela tem
esses cabinhos bem verdinhos, mais verdinhos. Eu vou escurecer, claro, ainda um tanto, mas para início eu vou marcar esses cabinhos com verde folha. Então, vamos colocar outros tons aí em cima. Olha só, depois de encher meus cabinhos de verde folha, eu venho agora com um pouquinho de verde pântano. Uma porque esse cantinho aí, ele tá bem escurinho, tá numa região mais escura. E vou passar um pouquinho de verde pântano, dando preferência à parte de cima. Estou usando aí meu pincelzinho zero, aquele que nós fizemos juntos em um vídeo passado. E olha só, tô marcando isso aí, tô escurecendo um pouco mais esse verde folha que eu coloquei com esse verde pântano. Já dá uma certa sumida no galinho, não é para ele desaparecer, mas também não é para ele ficar tão forte, uma vez que essas uvas foram pintadas um tantinho mais escuras. Eu estou colocando uns excessozinhos de amarelo cádmio aí em cima, tá? É tipo uma luminosidade mesmo. Vou marcar um pouquinho também essas outras, que estão mais afora. Olha só, deixei essa região mais marcada. E vamos deixando esses galinhos aparecer. Para as outras uvas, eu vou colocar outros tons para eles também. Mas para esse aí, eu vou deixar assim mais escurinho. E vou usar como base o nosso verde folha. Agora, eu vou pegar um pouquinho de verde pântano, ó. E vou colocando aí nessa parte mais profunda, nessa parte onde essa folhinha encontraria com esse cachinho de uva. Só nessa região aí de baixo, não precisa crescer muito. Esse cantinho aí da curvinha eu vou escurecer um pouquinho também, fazer uma certa sombra aí embaixo. Assim vai ficando o nosso desenho, as nossas uvas, que está sendo montado. Olha esse cachinho aí, as outras frutas que pintamos. Para hoje é isso, espero que ajude. Beijos, até mais, pessoal. Tchau!